Ó, tinha até musiquinha de entrada, eu tive que parar tudo, fechar todas as janelinhas, porque estava dando o PT. Bom dia, galera, bom dia. A prova já está gravando, desculpa o atraso. Hoje, por exemplo, eu não consegui dar aula no primeiro ano, estava sem luz aqui em casa, daí gravei aula agora há pouco, já estou mandando para o YouTube. Olha, de graça, Gabi, o combinado é todo mundo com câmera aberta. Só tem Luan e João. Quem mais? Isso mesmo, Manu, bom dia, gatinha. Cadê? Cadê? Né, João? Tá fofinha. Cadê mais? Só tem nós quatro? Tá todo mundo fofo. Ah, não. Ó, até o final da aula tem que abrir a câmera. O que é? Porque eu posso pegar a Carol. Até no final da aula tem que abrir a câmera para printar a tela, tá? Eu combinei com a Alessandra que eu ia mandar uma foto nossa, combinado? Fechou? Então, vou parar a música para nós começarmos a nossa aula com um pouquinho de atraso, em função da querida internet, né? Afinal, estamos todos nessa dependência de rede e não está fácil para ninguém, não. Ok, queridos? Bora lá? Hoje nós vamos já entrar num outro módulo onde aborda a arte já no século XX, então nós já estamos falando praticamente de um conteúdo que é muito cobrado, não só no Enem, como em diversos vestibulares, como para quem está fazendo passe, né? Hoje é aniversário da Alessandra, isso mesmo, Fábio. O grupo lá dos professores e da Lohane também. Vocês tiveram aula com a Lohane hoje? De quem? É aniversário de quem? Do Fábio? Ah, a Lula não é professora de vocês, entendi, Lívia. É que as outras turmas ela era, e aí eu já dei a deixa que se tivesse aula com a Lulu para cantar parabéns para ela. Fábio, parabéns para você. Vai ficar quietinho, brigando. Gente, para de brigar no chat, hein? Vocês são bonitinhos e educados. Olha o João com o chapéu mais o fone. Tá ótimo. Eu vou mostrar para vocês a visão que eu tenho depois, assim que eu printar a tela, tá bom? Queridos, então, assim, quando a gente fala em arte contemporânea, estatisticamente falando, é o conteúdo que mais tem caído, ok? Eu não sei falar para vocês se vai continuar nessa vibe, até porque nós estamos em um momento de transição, né? Então, assim, a gente não sabe o que vem por aí, a gente não sabe o formato do Enem, a gente não sabe em relação ao passe de quem já estava fazendo tanto o NB, quanto o EM, quanto o FMS. Mesmo o FMS caiu, né, a questão da arte da UFMS, que até 2018 tinha disciplina de arte né, nessa avaliação seriada, né, nessa forma de avaliação seriada da Universidade Federal, agora não mais. Mas a UEM e a UNB ainda cobra. E a arte contemporânea, de alguma forma, era muito cobrada. Então, tudo que nós vamos ver a partir de agora, inclusive os movimentos de vanguarda que nós já vimos, eu gostaria, assim, de pontuar com bastante calma, tá? Eu conversei com a Alessandra essa semana, eu fui até a escola, que o livro, a apostila 2 de vocês, ela traz muita música. E quando eu falo a respeito do conteúdo de música, que eles fizeram uma divisão assim, artes visuais, música, dança e teatro. Ele fez por linguagens artísticas. Eu estou bem devagar em relação às artes visuais, porque o número de questões é maior. Não que música não caia, que dança não caia, inclusive dança faz uma conexão à educação física no Enem, ele faz algumas correlações, e teatro também, cara, tá? Mas eu falo assim que o número é pequeno. O ENCO, assim, as avaliações seriadas, elas cobram muito mais do que o próprio Enem e vestibular, tá? Por isso que eu não estou com pressa de ir para a apostila 2, também eu não vou abordar todos os módulos na íntegra, ok? Tudo bem? Então, hoje nós vamos falar sobre pop art e op art, tá? Por mais que o nome é parecido, né, são nomes curtinhos, são movimentos diferentes, vocês vão ver em termos de características, em termos de artistas, até localização, assim, até que não, né? Porque a gente está falando um pouquinho de América já. A gente está falando dos Estados Unidos, nós estamos falando ainda, tem Europa, claro, que a gente não pode falar de arte e não falar de Europa, tá? Mas tem as ramificações aí pelo mundo, ok? Tudo bem. Oi, Manu, sua linda. Outra Manu. Ó, as Manus estão corajosas hoje, hein? Né?
Ó, só a Manu e João até agora, as Manus e João que estão com as câmeras abertas. O João Luan também. É, o Luan eu vi, mas o Luan já fechou a câmera, né? Queridos, até agora, de tudo que a prof falou, vocês querem comentar alguma coisa? Ele estava, José. Tudo bem até agora? Vamos embora? Então, eu vou espelhar o material para vocês, tá? Só um minutinho, por favor. Módulo 8, página 89. Alguém pode confirmar para mim se vocês estão vendo, por favor? Sim, prof. Sim. Obrigada, amores. Vamos lá, tá? Então, aqui nós vamos falar sobre muitos movimentos, muitas características diferentes. Eu acho que é um momento, assim, que muitos de vocês vão questionar também se isso é arte, em termos de valor artístico. Nossa, alguém compra, alguém coloca na sua casa, ou, nossa, como assim o artista fez isso e consegue considerar, né? Lembrando que o que abriu a porta para o artista contemporâneo realizar tudo isso foram os movimentos de vanguarda, tá? Principalmente o dadaísmo, ou os ready-mades do Duchamp, ok? Os movimentos de vanguarda, na verdade, ele rompeu com todas as barreiras de uma arte acadêmica, dando liberdade para os artistas contemporâneos explorar N possibilidades de criações, seja ele uma criação física ou uma criação virtual, que a gente vai falar inclusive de videoarte, de web arte. Hoje nós estamos tanto nesse pensamento virtual que a gente tem que deixar um pouquinho esse campo físico, né, de produção e pensar nessas novas possibilidades de criação, né? Quando nós retornarmos, não sabemos quando, mas assim, ontem mesmo, a escola vai se pronunciar, né, os meninos vão se pronunciar, os donos e tudo mais, a coordenação, mas provavelmente para julho ainda nada, provavelmente para agosto. Eu quero voltar já com o material de vocês virtual, então tudo que vocês me mandaram, sim, prezando, assim, com a autorização de vocês, não colocando nome, não, de repente não nomeando o trabalho, mas eu gostaria de mostrar de uma forma virtual tudo que vocês produziram, né, que foi uma produção extremamente espontânea, uma produção que até então vocês estão no momento e que a gente está em casa, nós estamos restrito a alguns materiais, mas tem muita coisa boa, e eu acho muito triste deixar só para eu ver, né, eu acho que eu tenho que ampliar isso para toda a escola, ver toda a equipe gestora, e de repente a gente ampliar, colocar na rede, né, no site da escola, criar um blog, de repente, para expor esse material, não sei, vamos pensar juntos, ok? Afinal, o material é de vocês, não é meu. Eu só dei o disparador das atividades baseado na apostila de vocês, tá? Então, assim, e tudo isso graças a quê? Né? Tudo que os vanguardistas fizeram, ok? Tudo que eles pensaram em romper com muitas coisas. Afinal, os motivos foram vários entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, né? Aí eles viram que a ciência não fazia nada, politicamente ninguém fazia nada, religiosamente ninguém fazia nada. Então, vamos ver se a arte faz alguma coisa. Nós sabemos que, artisticamente falando, ninguém fez nada em termos de apaziguar, mas em termos de produção artística, muito foi criado, muito foi desenvolvido, certo? Então, vamos lá. Aqui, primeira coisa, vem com um texto do Homoeiki, onde fala sobre o hiperrealismo. Esse é um escultor onde ele busca, no hiperrealismo, com que o espectador, ele faça algumas reflexões. Tem muitas pessoas que não gostam, inclusive criticam esse movimento artístico, mas criticam no sentido do quê? Se já existe a realidade, qual a necessidade de reproduzir novamente algo, né? Mas ele brinca com as proporções, ok? Então, aqui eu vou ler um pouquinho esse texto, ó. Exposição, né, faz Pinacoteca bater recorde de público, tá? Mostra que acabou no domingo, né, reuniu 402.119 visitantes. O museu tinha registrado o último recorde com Rodin. Aí, quando a gente fala, assim, de um artista do realismo, aí para um artista contemporâneo, né? Então, assim, é algo para se pensar, tá? A importância.
ok? A exposição das esculturas hiperrealistas do australiano Ron Wake fez a Pinacoteca de São Paulo, que fica no centro de São Paulo, bater recorde de público. A mostra que acabou no domingo, tá? Isso daqui já faz um tempinho, ok? Foi em 2017 essa mostra, reuniu essa quantidade de visitantes que eu falei. Filas se formaram para ver as 9 obras que buscam reproduzir com fidelidade máxima cenas do cotidiano, inclusive um autorretrato do artista, caracterizada pelo cuidado com os detalhes e com pelos, rugas, veias e músculos. Então, quer dizer, é hiperrealista, tá? Também estavam expostas esculturas de um homem tomando banho de sol com uma mulher, a mãe com o bebê no ponto. O recorde do público anterior na Pinacoteca pertencia à famosa exposição do Rodin, Porta do Inferno, que foi em 2001, quando o museu recebeu 300 mil. Então, quer dizer, isso daí bateu o recorde de 400, quase 403 mil, né? A exposição trouxe para a Pinacoteca um público novo, interessado em arte e cultura. Segundo o diretor de Relações Internacionais da Pinacoteca, 80% dos visitantes nunca tinham ido a um museu antes. Então, é uma iniciativa que contribui para apresentar o museu como espaço acessível, vivo, dinâmico e interativo, ok? Aqui está, ó, a escultura hiperrealista do Ron Wake, ok? Aqui pede para vocês uma pesquisa, mas aí a gente vai conversar um pouquinho, tá? Não se preocupe em fazer, não precisa fazer agora, tá? Não vamos nos preocupar ainda com atividades, tudo bem? Pesquise algumas imagens na internet sobre a produção do Ron Wake, porque nós vamos falar sobre o hiperrealismo mais para frente, daí eu retomo, tá? Ele brinca com as proporções, como eu já disse, ele gosta de romper barreiras, como eu já disse, tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Pô, se já existe a realidade, eu tenho que criar algo a mais, né? Aqui em Campo Grande, como eu já disse para vocês, tem um casal, né? O Fabrício e a Gabi, que eles dão aula de desenho hiperrealista. Então, assim, é como se fotografia fosse, tá? E eles trabalham com pessoas que nunca desenharam na vida. Então, existe uma técnica para desenhar hiperrealista. Até se você tiver interesse, depois me procura no privado para passar o contato deles. Eles dão aula no estúdio. Então, você nunca desenhei, quero aprender a fazer um desenho realista, tá? Tem como, já falei, é tudo técnica, tá? Existe a possibilidade de sim, de você sair desenhando, ok? Não desanime. Professor, desenho palitinho, a gente já conversou sobre isso, tá? É técnica. Não existe técnica para andar de bicicleta, você não precisa se equilibrar, você não precisa, né, manter seu foco ali para não cair, tá? Tecnicamente falando, você pode aprender tudo, ok? Então, vamos lá. Só que hoje nós vamos falar, como eu já disse, sobre pop art e op art, ok? Então, pop art, tá? Foi mais ou menos na década de 60 que os artistas passaram a defender uma arte mais voltada... Vocês estão ouvindo uns latidinhos? Sim? Sim, professora. Tá captando, É o né? doguinho. Mas tá de boa, O tá de Odinho é boa. ótimo. Eles acham que são pincher, mas são 2 Rottweiler. Rottweilers, né? Não sei qual que é o plural, acho que é isso, mas tudo bem. Mas vamos lá, vou continuar, só um pouquinho. Amor, os artistas naquele momento não mais propunham uma separação entre a arte e a vida, pelo contrário, eles fizeram a utilização de imagens de quadrinhos, trechos de filmes e propagandas. Eram algumas das manifestações artísticas utilizadas pelos artistas desse movimento. Uma das primeiras imagens que pode ser considerada uma arte pop, né, porque seria, na tradução, arte popular, que não tem nada a ver com um grupo de pagode, pelo amor de Deus, tá? Foi a colagem do Richard Hamilton, intitulado O que exatamente torna os lares de hoje tão diferentes, tão atraentes. Ele fez em 1953, que é essa pintura aqui, ó. Trabalhando com a técnica do recorte da colagem. Agora eu vou fazer uma pergunta a vocês. Em que movimento artístico de vanguarda que eles misturaram essas técnicas de recorte e colagem com pintura? Qual foi? Foi o cubismo, Cubismo? professora? Oi? Alguém falou? Cubismo? Fala mais alto, Chuchu. Cubismo? Cubismo. Isso mesmo, tá? Foi o cubismo. Então, quer dizer, Boa. Picasso, Braque, principalmente Picasso, né? Começando com os 3 músicos ali, daí ele fez essa brincadeira de recorte, colagem, então a técnica mista. E isso foi o que eu falei. De alguma forma, teve reflexo em todas as produções a partir
né, agora da arte contemporânea, ok? E o Hamilton, ele fez essa brincadeira, tá? Trazendo, percebam o título, eu vou ler novamente, ó. O que exatamente torna os lares de hoje tão diferentes, tão atraentes? Então, quer dizer, são situações do dia a dia, né, que ele trouxe aqui à tona, né, essa brincadeira, elementos do cotidiano das pessoas, mas, teve alguma reflexão crítica, reflexiva? Sim, eu já chego lá, ok? Essa obra aqui trata-se de um pôster que integrou a exposição chamada Este é o Amanhã do Independente Group, que foi um dos grupos da Pop Art, ok? Nessa colagem, nota-se no teto um fragmento de lua. Ao fundo, na janela, a imagem de uma espécie de teatro ou cinema. É possível notar um presunto industrializado no centro da mesa. Assim como no abajur, existe a logomarca de uma montadora. Duas mulheres aparecem na colagem. Uma expõe as silhuetas nuas do seu corpo despojado em um sofá. A outra mostra a maravilha tecnológica do aspirador de pó. Em primeiro plano, há um gravador. A colagem, então, ela tenta mostrar as maravilhas, né, conseguidas pelo homem do século XX. Então, quer dizer, o consumo. Tá? Então, tudo que tem ali é algo que eu posso consumir, algo que está facilitando a minha vida. Que é algo que pode facilitar mais a vida de uma dona de casa, que até então as mulheres ali estavam apenas representadas daquela forma, ou não, né, por mais que tenha uma mulher nua ali, do que com algo tecnológico ali, que era o aspirador de pó, certo? Ou mesmo o gravador, ok? Ele definiu que a arte pop deveria ser transitória, consumível, a custo mínimo, produzida em alta escala, com assuntos joviais, sexy, chamativa e que ofertasse principalmente, um grande negócio. Mas enquanto os artistas britânicos mantinham um diálogo sobre as suas produções, os artistas já americanos, né, estadunidenses, trabalhavam com uma forma diferenciada, tá? Porque existia esse grupo britânico e esse grupo americano, ok? Esse pensamento individualista durou até mais ou menos 1963, quando houve duas grandes exposições. Uma aconteceu na Filadélfia e outra em Nova York. Depois dessas exposições, surgiram, então, grandes nomes, e um deles foi, eu penso assim, quando a gente pensa em alguns movimentos artísticos, os nomes dos artistas já vêm rapidamente à sua mente, principalmente quando você já está familiarizado com o movimento, certo? Quando vem pop art à mente, Andy Warhol já vem com tudo. Ah, mas Richard Hamilton não foi importante? Roy Lichtenstein também não foi? Foi, mas eu falo assim, a gente associa rapidamente, porque Andy Warhol, ele teve uma contribuição gigantesca. E daqui a pouquinho vocês vão entender, tá? Então surgiram esses grandes nomes, e existe uma cor saturada exposta sobre um desenho simples, que representa a vida cotidiana e os objetos comuns do dia a dia. As obras de Robert Jasper, sem dúvida, nutriram a base conceitual. É notório que as colagens de Rauschenberg, né, auxiliaram Rosenkinski, ou mesmo Lichtenstein, em suas produções. Jones, ao trazer imagens importantes para os estadunidenses, como é o caso da bandeira americana, abriu portas para que os artistas como Andy Warhol extrapolassem na massificação de imagens convencionais. Então, qual que era a ideia? Então, eu tenho algo de consumo e a ideia britânica é que eu trago essas informações para o meu dia a dia e apresento como uma obra de arte. Mas também tem um outro pensamento na pop art. Eu faço uma crítica ao consumo exagerado, certo? Na obra peraí, deixa eu só ver aqui. Os principais artistas eram o Warhol, Lichtenstein e o Oldenburg. Na produção de ambos, os artistas, a cultura de massa prevalece fomentada por uma indústria cultural que explora o momento vivido nos Estados Unidos após a Segunda Guerra Mundial. É nesse contexto que Walter Benjamin e Theodor Adorno, né, dialogam dentro do campo estético e filosófico. Então, na verdade, eles faziam uma crítica ao consumo exagerado, mas não era uma crítica, você está vendo a imagem da Marilyn Monroe, várias imagens, então eu estou mostrando para você
a imagem da Marilyn Monroe está sendo massificada, ou melhor, a mídia está consumindo a imagem dela, porque quando Marilyn Monroe estourou, né, que ela estava bombando, a maioria dos diretores de Hollywood a queriam como protagonista. Inclusive, ela não soube lidar com toda essa fama e acabou se suicidando, ok? Na obra, o Lichtenstein separa um quadrinho de uma história. Já o Lichtenstein, ele leva para a história em quadrinhos essa crítica, motivos de reflexão, ou até questões políticas, tá? Mas ele já vai para uma linguagem do HQ. E esse deslocamento fazia do quadrinho uma imagem carregada de informações formais por si só, independente de uma narratividade. A questão de explorar o desenho, tá? E o artista transpunha a imagem desse quadrinho para grandes telas com técnica similar de reticulado elaborado nas indústrias gráficas de impressão. Warhol, deixa eu só ver se tem alguma coisa aqui. Aqui, ó. Andy Warhol viria a se tornar o expoente desse movimento, quando expôs em 1962 a serigrafia de 32 latas de sopa Campbell. E em 1964, uma caixa de sabão Brillo. Então, na verdade, a ideia de Warhol era pegar um elemento do dia a dia, porque ele queria, assim, algo que as pessoas consumissem e transformassem em obra de arte. Tá? Então, a sopa, quando eu falo em consumo, quando eu falo em revolução industrial, as pessoas estavam trabalhando mais, o tempo delas estava mais curto, então eu tenho uma sopa, onde eu abro a sopa, coloco no potinho, ponho no micro-ondas e já posso consumir, é tudo muito prático, isso é reflexo de uma revolução industrial, de uma vida corrida. E ele quis retratar um produto em que as pessoas era um consumo exagerado de alguma forma, a sopa Campbell, a Coca-Cola, inclusive, ele fez isso com a imagem de Che Guevara, ele fez isso inclusive até com uma imagem estereotipada de Jesus Cristo, além de artistas como Marilyn Monroe, entre outros. O gato, Andy Warhol, adorava gato, assim como Salvador Dalí, e ele fez isso com as imagens dos gatinhos também, né, dessa imagem massificada. O porquê da repetição? Porque essa imagem precisa ficar com você. O que eu consumo? Lembrando que Andy Warhol, ele antes de se tornar um artista plástico, a formação dele é na área da publicidade. Então, o que a publicidade é pra gente? Você precisa consumir, Então, eu preciso encher a sua mente de informação. Inclusive, o publicitário, ele estuda, tem disciplinas na publicidade de psicologia para que ele entenda as questões, né, psicológicas do consumidor, para saber aonde ele te atinge, inclusive na teoria das cores. Eu preciso saber as cores que combinam e que vai tocar sua fome, as cores que combinam que vai tocar no seu emocional, né? Tudo isso o publicitário ele sabe. E Andy Warhol, como um publicitário de origem, ele soube lidar com tudo isso. Mas pensando em fazer uma crítica ao consumo exagerado. Pessoal, tudo bem até agora? Tranquilo, professora. Então, tá bom, meus amores, tá? Então, aí ele pegou também essa caixinha de sabão em pó do Brillo, tá? E fez a mesma coisa. Essa técnica de pintura dele nada mais é que uma técnica de serigrafia, tá? Hoje nós temos filtro no celular, você pode ver no Snap, tem, utilizando essa brincadeira de reprodução de imagem, as cores também, né? É que para cá não tem mais, mas daqui a pouquinho eu já abro uma janela e já mostro mais para você. No Snap, no Instagram, onde você, né, o Pixel Art, onde você tiver, até naquele Google Earth, não sei se vocês já baixaram esse app, é muito legal, que você pode até fazer uma foto sua e escolher o estilo de pintura, né, pode ser impressionista, pode ser renascentista, pode ser pop art, a sua foto, né, a sua selfie fica de acordo com a pintura daquele período, né, com as características das pinturas daquele período, tá? É muito legal. Depois eu vou colocar o link aqui para vocês, tá bom? No chat, ok? Queridos, em relação a pop art, eu quero saber se tem alguma dúvida, que aí a prof já vai para pop art. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, ó, pop art. Arte popular, mas sentido do quê? Que ela traz para as obras de arte objetos de consumo, certo? Por isso, essa conexão com a arte popular, uma arte do povo, uma arte para o povo. Mas, com essas duas características, os britânicos e os americanos,
Tudo bem? Andy Warhol, um nome de peso. Roy Lichtenstein, outro nome de peso. Richard Hamilton, outro nome de peso. Tá? Prof, eu preciso decorar. Gente, decorar nem usa mais essa palavra, tá? Mas lembrando do Andy Warhol, que é um nome, assim, tenta associar pop arts a ele, tá? Não somente, fique mais, assim, que vocês assimilem com mais facilidade, ok? Então, nós vamos agora para Op Art. Essa daqui, eu acredito que esse ano eu já mostrei para vocês, eu não sei se foi no A ou no B, umas imagens que se movimentam. E a gente fez essa brincadeira. Alguns alunos, eu acho que foi no B, que eu lembro que foi o último tempo, que alguns alunos começaram a ver movimento, outros não, e eu vivia mostrando, eu mudava de imagem, e aí tem uns que falavam, não sei o que você está tomando, sentindo, cheirando, sei lá o quê, mas é só ilusão de ótica, o próprio nome já diz, Op Art, arte ótica, ok? Ou optical art, tá bom? Esses termos definem um movimento artístico que obteve seu ápice por volta da segunda metade dos anos 60, no qual o foco artístico volta-se para as pesquisas em torno do quê? De efeitos ópticos. Essa ilusão se dá no olho do observador, que ao olhar superfícies planas, pintadas de cores, é sensibilizado em um movimento de expansão e retração visual. A retina recebe, peraí que eu perdi aqui, a retina recebe ambos os estímulos, que são configurados de forma geométrica, matemática e geralmente, tá, galera? O Op Art geralmente ela é abstrata, tá? Mas isso também não é regra. E abstrata. As linhas que formam as figuras parecem pulsar, vibrar, dando a sensação de movimento. Embora sejam pinturas estáticas, a gente sabe que são pinturas, são bidimensionais ou tridimensionais, mas a gente passa a mão, você vai perceber que ela não é uma escultura, é uma pintura, tá? Existe uma grande relação entre figura e fundo. Por vezes o olhar se perde em um campo vazio, sem formas, apenas a aparência branca do nada. Em outro momento, o olho transita em formas positivas, geralmente pintadas de negro, em um compasso desenfreado. Não há um ponto de acomodação visual. Por exemplo, tem várias imagens na internet, às vezes a gente recebe no Face ou no Insta, que você tem que voltar o seu olhar para um pontinho, segurar alguns segundos naquele ponto e depois mudar o seu foco, que aí acontece determinado movimento. Na Op Art, não. Você não tem acomodação. Tá? A ideia é, você olhou para a imagem e você vê movimento. Eu vou ampliar essa daqui e quero ver se vocês conseguem ver movimento nessa obra que se chama Terremoto. É tipo essa minha camisa xadrez aqui. Se você ficar olhando para ela, dá negocinhos. Vocês conseguem identificar? Tá pulsando? Aham. Sim ou não? Eu só ouvi um aham. Pra mim tá parado aqui. Tá bem sutil. Bem sutil. Tá meio... Turututu. Ai, eu fiquei tonto. Oi? Esse último comentário, fala de novo, por favor. Eu fiquei tonto. Não, então, meu filho, para de olhar, senão vai dar vertigem. Vou voltar ali. Ali, como eu falei, né, não há um ponto de acomodação. No primeiro movimento do olhar, a sensação do movimento estabelece, tá? Esse que não viu nada, que falou que não viu nada, olha de novo só, mais um pouquinho, por favor. Conseguiu ver alguma coisa? Não? Vou descer, depois a gente vai ver mais. Um dos principais artistas desse movimento é o Victor Vasarely, tá? Com dominós e tabuleiros de xadrez. O artista começou a partir de 1930, seus primeiros ensaios sobre a questão óptica da forma. Depois de 1947, ele iniciou o trabalho de abstração geométrica. O preto e branco, assim como as cores atreladas a formatos simples e abstratos, comporiam o trabalho de Vasarely. Outro nome é o Rafael Soto, que é um venezuelano também, ele tem bastante trabalho na Op Art. Esse artista explora o espaço expositivo como meio de expressão para suas obras.
Ele trabalha com elementos agrupados, formando séries, de tal maneira que efeitos de movimentos acontecem de forma virtual. Algumas características aparecem no programa da OpArt como progressões matemáticas, influências da Gestalt, do cubismo e do neoplasticismo, assim como do movimento construtivista e principalmente do divisionismo, ou melhor, do pontilismo que Seurat criou, tá? Que foi paralelo, foi dentro do movimento impressionista, que nada mais é do que a técnica do pontilismo, ok? E o impressionismo, relembrando um pouquinho desse movimento, é um movimento onde os artistas tiveram liberdade de criar, saíram de dentro de seus ateliês, aquelas pinceladas marcadas e rápidas, porque eu preciso pintar de acordo com a luminosidade, né, com a incidência da luz natural, então aquela luz natural, ela tem tempo, o sol, ele está aqui meio-dia, daqui a pouquinho ele vai embora, então eu preciso pintar rapidão, e eu consigo visualizar uma obra impressionista de longe, porque a ideia é que o meu olhar faça essa mistura de cores, e não eu misturo as cores na paleta, eu misturo diretamente na tela, tá? E o pontilismo, se eu coloco pontinhos perto, eu escureço, se eu distancio, eu clareio. Então, Seurat também fez essa experimentação ótica, ok? Tudo bem até agora? Vou interromper e voltar aqui para a Pro. Tudo bem até agora? Ó, muito bom, as Manus e o João com a câmera aberta. Ai, ai. E aí, tudo bem até agora? Eu vou abrir mais uma página para a gente ver um pouquinho mais de imagem. Você está rindo, José? Um pouquinho mais de imagem de OpArt, tá? Para ver que essa galera que não conseguiu visualizar movimento, vê se consegue ver agora. Se der tontura, para de olhar, por favor, tá? Que pode dar vertigem realmente. Foi o que eu falei, igual essa minha camisa, que vocês não estão vendo muito. Esse xadrez aqui, se você olha, tipo, toalha de mesa, começa a dar uma... O teu xadrez é grandão, mas não dá negocinhos. É quando o xadrez é pequenininho, igual aquela obra que a gente estava olhando ali, da tontura, tá? Peraí que eu vou agora espelhar essa janelinha aqui que eu abri de OpArt, tá? Ai, deixa eu só encontrar. Peraí. Aqui, essa obra aqui do Healy. Vocês conseguem ver movimento? Vou aumentar um pouquinho. Agora Opa, sim. foi demais. Consegue perceber o movimento, pulsação ou vibração? A ondinha tá, ó. A ondinha tá andando? Parece que tá numa temperatura alta aí. A Tá temperatura... fazendo well. Essa é boa. E essa? As bolinhas estão fazendo movimento? Tá entrando pra dentro, fazendo... Ó, pleonasmo. Parece uma cortininha, tipo... Tô adorando. Eu não vi mexer essa. Não, Chuchu, tenta mais uma vez. Esse movimento aqui, ó. Não? Não, pra mim tá parado. Esse daqui, ó, do Victor Vassarelli, ele tem uma série de zebras. Essas zebras, para alguns vibram, para outros não. Na minha opinião, é uma das obras mais estáticas que tem da OpArt, tá? Ela não tem tanto movimento assim. Mas eu quero mostrar também para vocês, além das pinturas, está inserido dentro do OpArt, mas também faz uma conexão à arte cinética, que são os móveis do Alexander Calder. Aqui, ele entra em arte cinética, que esse site mostrou, eu achei interessante, porque ele tem movimento, mas ele tem movimento porque ele é em 3D, ele é um móvel, sabe móvel que põe em berço de bebê? Alexander Calder fazia muito disso, inclusive, ele fazia tanto em pequena proporção, como móveis enormes, alguns com motor, outros com a incidência da ventilação natural. Então, é muito legal. Tá? Mas esse site eu achei bem bonitinho que ele colocou. E esses daqui, vocês conseguem identificar em algum desses círculos movimento? Parece o símbolo do referencial. Parece, viu? O círculo tem muita logomarca que utiliza,
que o círculo, segundo a psicologia e a publicidade, ela faz uma conexão de ligação. Você pode perceber, as logomarcas, assim, trabalham a forma circular. Ligação, proximidade, por isso que eu falo, não tem como desconectar a publicidade da psicologia, tá? Ela te toca de alguma forma, porque esses canais de criança, né, eles tocam no coração e na mente da criança em determinados horários, então eles sabem, quem pensa em fazer publicidade, você vai ter esse conhecimento, né, você vai ter que ter mais este conhecimento para lidar com o seu público, tá, então por isso da forma circular, vocês vão ver, pode pesquisar logomarcas, uma boa parte delas que tem uma conexão com o ser humano, né, de alguma forma, seja na área de educação, seja na área empresarial, dependendo da área da sua empresa, ela tem essa conexão circular, tá? Eu vou fechar aqui para conversar um pouquinho mais com vocês, que eu quero, agora eu vou pedir para quem está vestidinho, abrir as câmeras, por favor. Sem vergonha. Cadê? Só tem Manus e João. Cadê o Luan? Tem o Luan e o Enzo. Luan, Não deve pegar. Enzo. Oi, Gabi, sua linda. Que patifaria é essa? Não sei, Enzo, acabaram de te dedar, não tô nem sabendo. Ah, Mandinha, isso mesmo, fofa. Cadê? Que mais? Iti Maria. O José, para de graça. José, só fica escrevendo. Abre aí sua câmera, José. Vai para Prof Printar, que aí eu já vou mandar agora lá no nosso grupo de atividades, que aí vocês, como que eu vejo vocês? José, para de graça. O José quer Ibope, galera. Né, Gabi? Gabi leu bem usado. Cadê o Caio? O Arthur tá perguntando, cadê você, Caio? É o Shinji? Eu não. Jamais é ótimo. O do Alib. Cadê o do Alib? Então, ó, abre quem está com a roupinha para Prof Printar, mas não escreva nada no chat agora, porque senão para mim aparece as escritas, tá? E não saia ninguém ainda, ok? Tudo bem? Mais alguém vai abrir a câmera? Não faz carinha de fotinho. 1, 2, 3 e... Foi, peraí que eu vou mandar para vocês. Fica aí. Foi no grupo, depois eu posto lá. Agora a prof está aqui, ó, para tirar dúvida de vocês. Então, em relação a Op Art e Pop Art, e pode colocar seu nome, por favor, no chat com a sua turma, tá? E vamos lá. Momentos de tirar dúvida. Essa semana eu não vou deixar atividade para vocês, ok? Porque ainda tem muitas coisas para vocês realizarem. Semana que vem, aí eu deixo uma atividade bem bacana. Mas agora eu gostaria de, né, me colocar à disposição para saber se vocês têm alguma dúvida em relação à Pop Art e à Op Art. Está desenhando bastante, Manu? Ah, peraí, Manu, até vem a resposta. Estou vendo que você está digitando, mas até chegar aqui... Não dá, Manu, para ver. Deixa eu colocar você inteiro, peraí. Sumiu, agora você foi para trás Ela do meu falou que chat. tá, prof. Ah, então tá, obrigada, Chuchu. Oi, Luan, agora que você apareceu, você não saiu. O Enzo. Ah, não Aqui o tempo acredito. todo, só você não viu. Não, você não estava com a câmera aberta. Tá. O Luan Tava tava assim, prof. Tava todo mundo com a câmera tava aberta, que tava vestido. O Luan? Sim. O Luan tava a aula inteira. Peraí, que agora eu vou printei mais uma, vou mandar outra, só para salvar essa foto. Aí, tem mais uma. Prof, eu posso perguntar do minimalismo? Então, coração, pode, eu não ia, assim, abordar ele sobre ele hoje, mas pode falar. Até aquele jargão, inclusive, que tem na Globo, o menos é mais. É porque eu tenho dúvida se ele é, tipo, uma doutrina artística ou uma filosofia. Então, que na verdade, assim, quando a gente fala em doutrina e filosofia, não praticamente a mesma coisa, mas na verdade é uma forma de pensar,
né, que a gente não precisa de muitos elementos para passar uma determinada informação, seja ela visual, né, no campo das artes visuais, seja ela na arquitetura, principalmente ela teve um reflexo muito grande na arquitetura, Luan. Tá? Hoje, por exemplo, tem muitas pessoas que na hora de fazer algum projeto arquitetônico, ele pede, eu quero um projeto no caráter minimalista, né? Eu não preciso, a questão do utilizar muito branco com um ou outro elemento colorido, isso é característica ainda desse movimento minimalista, tá? Então, assim, chega a ser até uma forma de pensar, chega a ser até ser uma corrente filosófica de pensamento, porque, assim, tem pessoas que não precisam de tantas coisas para viver, né? Eu sobrevivo do menos. Aí vem com que agora que a Globo está usando isso, mas isso não é de hoje, né? Há muito tempo já vem esse pensamento que o menos é mais, né? Seja ele na arte, seja ele na filosofia, seja ele pode trazer para a vida toda. Como tudo na arte, né? A gente tem como conectar a nossa vida. Pensando que esses doidos o quê? Entendi, obrigado. De nada, coração. Pensando que esses doidos aqui, eu só vi dos doidos aqui. Porque esses doidos estão fazendo. Até ano que vem, gente, como assim? O Enzo já tá falando até ano que vem, criatura? Por que, Enzo? É porque só tem festa junina ano que vem, pessoal. Final de só até ano que vem, por agora. Não, a gente pode fazer festa agostina, festa Vai setembrina. ter festa junina esse ano. Gente, só muda o mês, mas aí a gente pode dar um outro caráter. Não A é? gente não faz Halloween e faz festa junina. Então, pode ser. Vamos fazer os dois. Tem uma escola que eu trabalhei que nós não tivemos em julho, e nós fizemos em agosto, foi Agostina. Vai saber, né? Queridos, eu vou parar a gravação. Um beijo a todos. Hoje à tarde estarei de plantão. Qualquer dúvida, me chama no WhatsApp. Tchau, tchau. Beijo. Até semana que vem.